Boa noite, direto aqui dos estúdios da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. Mais um Filosofia para Todos, sempre às sextas-feiras às 18h30 ou aí no canal do YouTube do Conhecimento da Humanidade, uma grande esfirra para todos vocês aí no canal. Semana passada eu falei sobre o que é magia para quem é cético. Ou seja, eu trouxe toda uma ideia de construção do pensamento, de como a nossa vida em sociedade ela é ritualizada e como é que os rituais funcionam na nossa vida. Hoje eu quero falar com você que já acredita em magia, que acredita na área mágica, na área mística, e também com você que é cético e está aqui de novo ouvindo eu falar sobre esse assunto. O tema que eu quero trazer hoje para vocês é se a magia funciona ou não, eu acreditando ou não nela. Ou seja, se funcionamento da magia é uma questão de fé, ok? Vamos começar então entendendo o que é essa história de fé, pelo viés filosófico, que é o que a gente faz aqui. A fé, então, ela é uma crença independente de qualquer tipo de substância física ou palpável que me traga fatos que comprovem aquilo. Então, por exemplo, eu não vejo Deus. Eu falo com Deus, mas Deus normalmente não me responde. Se me responder, talvez eu me assuste. Mas se eu sou um cristão que acredita em Deus e que através das orações eu acredito que eu falo com Deus, que através das orações eu consigo alcançar Deus e que através de símbolos, acontecimentos, milagres na minha vida é o jeito que Deus fala comigo, isso é uma fé. Porque para quem não é cristão, vai olhar e falar assim, você está falando com quem aí? Você tem algum amigo imaginário? Você vai falar, não, estou falando com Deus, rezando para Deus. Entendi. Mas para quem é de fora da fé, dessa fé, essa crença é uma crença baseada em fé. Porque eu não tenho algo palpável, né, que eu posso pegar para uma pessoa agora. Imagina que está chegando um ser humano agora no planeta, você fala assim, Deus existe, ele tá bom, aonde? Aí você dá a Bíblia para ele, fala, tudo bem, mas isso aqui é só um livro. Como é que eu convenço esse cara? Eu vou ter que ficar anos e anos e anos evangelizando ele para ele se convencer. Aí ele passa a ter fé no que eu estou falando. Então a fé ela está muito mais ligada a uma crença não baseada em coisas palpáveis, ok? Quando eu tenho fé, eu me devoto a algo. Eu coloco a minha energia para aquele algo independente do que me dizem ou do que qualquer coisa me mostra. Eu simplesmente acredito. A magia, ela é, como eu já disse aqui várias vezes, uma escola de filosofia. Porque ela entendeu, né, a magia, como eu chamo a grande arte, né, a arte mãe de todas as filosofias, porque ela entendeu que o ser humano precisa entender a si mesmo, a natureza e o que está além. Só aqui, nessas três divisões que eu fiz, eu estou falando já de basicamente todas as escolas de filosofia. Porque tem escolas de filosofia que vão tratar das questões humanas. Tem escolas de filosofia que vão tratar de como o ser humano está inserido na natureza e como essas questões se auto-influenciam. E tem escolas de filosofia que vão tratar do que está além da humanidade. Questionar se existe um Deus, se não existe, se existe vida após a morte, se não existe. Então percebe que dentro da filosofia eu tenho essas possibilidades de caminhos. A magia trabalha com todas elas. Primeiro, a magia começa trabalhando com uma questão de que você precisa estudar, praticar, conhecer aquilo que você faz. E através dessa prática, que nada mais é do que uma troca entre o que está dentro e o que está fora, porque eu pratico no mundo físico para aprender algo dentro de mim. Então a magia te força a fazer essa reflexão sobre como aquilo que você faz age no mundo ao seu redor e como isso te afeta. A magia também vai servir para tratar questões internas minhas. Por exemplo, estou angustiado com alguma coisa. Quero fazer uma magia para desfazer essa angústia. E essa angústia às vezes é uma coisa interna minha, às vezes não tem nenhum motivo externo, é um negócio que eu comecei a sentir. Então a magia me faz refletir dentro de mim do porquê que eu estou sentindo aquilo, porquê que eu estou tendo aquela angústia, e aí através de um processo ritualizado, mágico, tentar abandonar aquela angústia de mim. E a magia também pode me levar ao terceiro ponto, que é, existe vida após a morte? Existe um Deus, existe um todo, existe uma mente, existe um universo, existe algo que criou tudo isso?
E se esse algo criou tudo que a gente vê, todas essas leis matemáticas que regem o universo, deixa eu entender o que é esse algo. Ou talvez se eu não conseguir chegar nesse algo, deixa pelo menos eu entender que leis são essas que regem o universo e como eu posso usar elas a meu favor. A gente começou a usar certas leis da física para conseguir, por exemplo, voar de avião. E contra a gravidade, usando a aerodinâmica para isso. Mas, Léo, isso é magia? Até isso ser racionalizado, virar uma ciência, era uma magia. No sentido de que era imaginado, de que era algo que poderia ser feito e foi feito. Por que deixou de ser magia? Não deveria. Mas é que a ciência jogou isso para dentro do balaio dela e disse, não, isso aqui é ciência, não é mais magia. Tudo bem, não tem problema, porque a magia ela não diz que ela é só mística. Entende que eu estou dizendo para vocês que a magia ela funciona nesses três aspectos, em como eu entendo as leis da natureza, em como eu me relaciono com elas e como eu me relaciono comigo mesmo. Ok? Entendido isso, vocês concordam comigo que eu acreditando ou não na gravidade, ela vai influenciar o meu corpo? Eu acreditando ou não na aerodinâmica, o avião vai voar? Existem leis que são imutáveis, que são coisas que funcionam e que estão ali no universo, que regem o universo. Claro que tem leis que são relativas, né? A gente aprendeu com a lei da relatividade, que dependendo de onde a gente está, dependendo do observador, dependendo de uma série de questões, essas leis podem se manifestar de formas diferentes. O que a magia então me propõe? Que, primeiro, eu entender que se o universo é regido por leis, e nós, enquanto seres humanos, a gente está desenvolvendo essa forma de entender matematicamente, através de fórmulas como a gravidade, como a velocidade da luz, como essas coisas se comportam, a gente começa a perceber que não existe acaso. O acaso é o nome que a gente dá para algo que a gente ainda não consegue prever, que a gente não tem fórmulas matemáticas para isso. Falo bastante isso aqui no canal, né? A hora que eu jogo um dado numa mesa, ele tem uma probabilidade de sair um número. Só que a hora que eu jogo o dado da minha mão, esse número já está definido. Porque a força que eu joguei, a gravidade, o material que esse dado é feito, o material que essa mesa aqui onde eu estou é feita, vai fazer com que o dado quique dê um número. A diferença é que eu não sei calcular isso, eu não tenho uma fórmula ainda para calcular isso, por enquanto. Porque a gente não tinha certas fórmulas para calcular algumas coisas que a gente hoje tem. Então, hoje a gente consegue, por exemplo, calcular a órbita de um meteoro. A gente consegue saber por onde ele vai passar com a precisão de dias, de horas e tudo. A gente consegue calcular quantos campos gravitacionais de planetas, de estrelas, de buracos negros podem desviar a órbita de alguma coisa. Então a gente já tem esse cálculo que há 100 anos atrás a gente não conseguia fazer. E agora a gente consegue. Então talvez um dia a gente consiga fazer um cálculo de que se eu jogar um dado, quanto que aquele número vai dar. Hoje a gente só chama isso de probabilidade de acaso. O universo não tem acaso, não tem probabilidade. Ele tem leis que regem muito bem os resultados. Então a magia vai me ensinar a usar a ação e a reação. Se eu promover essa ação no meu universo, eu vou ter essa reação. O mago, então, é alguém que vai filosoficamente refletir sobre todas as suas ações e todas as reações que eu observo a partir delas. Isso não tem a ver com fé. Isso simplesmente tem a ver com uma lei natural por onde as coisas se manifestam. Ah, Léo, mas se eu fizer uma magia para alguém e essa pessoa não acreditar, ela vai funcionar? É exatamente o que eu estou falando, ela vai funcionar. Ela vai achar um meio de funcionar através dos caminhos das leis naturais. Se essa pessoa não acreditar de jeito nenhum, é a mesma coisa que ela não acreditar na gravidade. Eu estou propondo, então, olha só, e aí sim agora eu preciso de um salto de fé de vocês. Eu estou propondo que a magia é talvez a ciência mais antiga que a gente tenha, porque ela vem dos magis, da Suméria, da Mesopotâmia, que observava a natureza o tempo todo. Homens e mulheres, né, que passaram milênios observando como a natureza se comportava e desenvolveram formas de lidar com ela. Hoje, se você pegar... Alguém vai, magia é bobagem, magia é invenção, magia é fantasia. Mas se você pegar uma pessoa que fala isso e largar ela, hoje num barco, no meio do Oceano Atlântico,
provavelmente essa pessoa vai morrer. Ela não vai conseguir se guiar pelas estrelas, ela não vai entender o funcionamento dos mares, ela não vai conseguir se localizar onde ela está para conseguir chegar em terra firme. Agora pega um fenício de 7.000 anos atrás, larga ele no meio do oceano, vê se ele não chega rapidinho em algum lugar. Nós não somos os mesmos seres humanos que nossos antepassados eram, que viviam integrados com a natureza. A gente está se desintegrando da natureza e dessa forma, quando a gente olha para a natureza, a gente não entende como ela funciona direito e a gente diz que as coisas acontecem por acaso. Alguns cientistas vão dizer, não, as coisas têm cálculos para mostrar como elas acontecem. Mas, quando você estuda filosofia, estuda magia, estuda a própria ciência, você percebe que as coisas têm um motivo para funcionar. Então elas independem de fé, elas independem de uma crença. Só que, e aqui está o pulo do gato, quando você está fazendo uma magia, você precisa acreditar. Por quê? Olha aí, Léo, então você está falando que tem que ter fé? Não. Você não precisa acreditar na magia. Você não precisa acreditar que se você sair sem agasalho num dia muito frio, você vai sentir frio. Mas você precisa acreditar em você mesmo. Na hora que você está fazendo isso, você precisa entender que isso é um processo que te modifica e modifica o teu entorno. Através de uma vontade. Então você precisa acreditar na tua vontade de modificar aquilo. Aí você vai precisar ter fé em você mesmo. Vai precisar acreditar em você mesmo. Vai precisar vestir o casaco para sair num dia frio. Porque vai estar frio independente de você querer ou não. Não adianta você sair e falar assim, deixa eu mudar aqui o termômetro para uma temperatura maior. Não adianta, não vai resolver. Vai estar frio. A magia é isso. Quero moldar a minha realidade, eu preciso acreditar na minha vontade, na minha intenção. Porque se eu não estou acreditando em mim, toda a ação não vai ter a reação que eu quero. Se eu acreditar meia boca, a reação vai ser meia boca. Se eu acreditar, mas me sabotando, a reação vai ser sabotada. Tudo no universo é ação e reação. Talvez uma das maiores leis que a gente ensina na magia é a lei da ação e reação, que é uma lei que a gente observa na física clássica. Mas que a gente que eu digo a humanidade, né, sempre falou isso antes do Isaac Newton falar, olha, tem ação e reação. Antes disso, a gente já sabia que existia ação e reação, a gente só não sabia explicar. A gente só não sabia como é que essas forças agiam. Agora a gente sabe. A magia explicada pela ciência não, e também não quer ser explicada, porque a magia está além disso. A ciência é algo que a humanidade criou para explicar muitas das coisas. E a ciência é super necessária. A gente não pode ir contra ela, porque se não tivesse ciência, eu não estava nem falando com vocês aqui agora. Não teria Wi-Fi, não teria internet, não teria câmera, não teria rádio. Rádio teria as ondas de rádio, mas não teria a propagação delas da comunicação. A ciência é essencial, só que ela é limitada a um método. Esse método não abarca todas as possibilidades de manifestação da humanidade. Já falamos sobre isso aqui. Quero ir além. Quero dizer então que a questão da fé, ela independe da magia. A magia ela é um caminho de ação e reação. Se eu quiser harmonizar o ambiente onde eu estou e eu for o ponto central de harmonia desse ambiente, eu consigo, através de um processo de ritual, fazer isso. Qual é o processo de ritual? Pode ser a coisa mais simples do mundo, gente. Eu posso estar num ambiente que está todo mundo brigando, discutindo, e usar um sininho para todo mundo parar e prestar atenção em mim e falar, gente, se acalmem e me ouçam. Olha só, eu quero começar a falar sobre tal assunto. Acabou, eu estou criando um ritual. Eu estou começando algo diferente. Eu estou quebrando uma energia daquele ambiente para transmutar aquele ambiente numa outra coisa. Ah, Léo, isso não é magia. Isso é. Porque eu estou agindo no emocional das outras pessoas. Se você der outro nome para isso, você pode dar o nome que você quiser. Isso nasceu com a magia. Ah, mas hoje a ciência diz que isso é psicologia. Ótimo. A ciência achou um nome para o que a magia sempre usou. Sempre fez. E fez isso independente de fé. Fez isso usando técnicas de ritualística, porque o ser humano cresceu numa sociedade ritualizada. Então, se eu aprendo a usar os rituais a meu favor, eu consigo moldar qualquer ambiente. Ah, Léo, mas você consegue moldar a natureza? Você consegue fazer parar de chover? Talvez
A partir do momento em que eu consiga entender que não é só o ser humano que ritualiza as coisas, mas a própria natureza tem os seus rituais, talvez a partir daí eu consiga virar uma chavinha e ir além do que a minha limitação humana me coloca, dizendo que eu não possa ir além do meu corpo. Afinal, eu dobrei a aerodinâmica e o ar para poder voar com os aviões. Será que eu não posso dobrar outras coisas para fazer coisas diferentes? Não estou dizendo que você vai sair voando por aí. Por favor, não vá fazer isso. A não ser que seja um yogi que treinou 90 anos para poder levitar. Se você não é um yogi que for 90 anos e levite, não vai voar por aí. Mas a gente pode começar mudando a nossa própria realidade. Que no fundo é isso que a magia propõe. Ela não propõe que se acenda uma fogueira com estalar de dedos, porque isso é um gasto energético absurdo para que isso aconteça, sendo que eu tenho um fósforo que faz isso hoje. Ela não fala para você poder se comunicar com outra pessoa através de telepatia. Até fala, mas eu posso usar um celular para fazer isso hoje. Eu tenho ferramentas que me facilitam esses acessos a essas realidades. Eu posso usar magia hoje para uma realidade muito mais importante que a minha realidade interna. Como eu percebo a realidade externa, como eu trago ela para dentro, como eu transmuto e como eu aplico ela no meu dia a dia. Isso é filosofia na sua base. Como é que eu reflito sobre tudo aquilo que de alguma forma me afeta, me atravessa, me causa algum tipo de incômodo ou de alegria. E como eu ajo com isso. E como eu observo o ambiente onde eu me insiro e como eu manipulo essa realidade mediante a minha vontade. E quando eu uso essa palavra manipula, a minha realidade mediante a minha vontade, não é uma manipulação naquele sentido pejorativo que a gente está acostumado. Manipular as pessoas para elas fazerem o que eu quero. Não é isso. É colocar a minha verdade em tudo que eu faço. E quando eu coloco a minha verdade, os outros seres humanos, por uma capacidade inata de reconhecer essa verdade, vão olhar e falar, meu Deus, essa pessoa está falando com o coração, está falando com a verdade dela. Isso é muito verdade. Eu entendo por que ela está fazendo isso. E eu estou alinhado com isso, de alguma forma. Eu vou deixar isso acontecer. Eu vou deixar com que isso se alinhe. Eu não estou me sentindo manipulado, eu não estou me sentindo enganado, não estou me sentindo colocado numa posição de estar sendo ameaçado de alguma forma. Não. Eu olho para essa pessoa e vejo uma verdade tão grande nisso que eu acho que essa verdade ela tem que seguir o caminho dela. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu não puder, deixa, eu não vou atrapalhar. Acho que isso é um grande conselho da magia. Se você puder ajudar uma verdade a se manifestar, ajude. Se você não puder ajudar uma verdade a se manifestar, não atrapalhe. Isso já está bom. Deixa com que as coisas aconteçam. E normalmente essas verdades são manifestas através dessa crença pessoal na sua verdade, e uma crença produto de um autoconhecimento, elas se expressam de maneiras tão inspiradoras, tão entusiasmantes, que normalmente elas viram grandes ideias. Ideias como o amor ao próximo para os cristãos, ideias como a humanidade tem os seus defeitos, suas qualidades e está tudo certo. Eu também amo os defeitos, amo as qualidades, ou odeio os defeitos, odeio as qualidades. Não importa. A pessoa, sabe aquela pessoa que ela é tão rabugenta, que ela chega até a ser charmosa de tão rabugenta que ela é? Porque ela está expressando aquilo com uma verdade tão grande que ela não se torna uma pessoa chata. Ela se fala, não, nossa, eu conheço lá o meu tio, não sei o que, ele é rabugento, mas é tão fofo, é tão legal. Porque é a verdade da pessoa, não deixa de ser uma coisa ruim. Esse é o convite que eu quero fazer para vocês. Que vocês percebam que a magia ela pode se expressar em vários canais de realidade diferente. Independente de eu ter fé ou não, porque ela é causa e consequência. Ação e reação. Sendo ação e reação, ela vai acontecer. A pessoa acredita, não acredita, não importa. Ação e reação. Mas quero atacar magicamente alguém. Se a pessoa tiver boas defesas psíquicas, emocionais e mentais, vai ser muito difícil fazer isso. Porque ela acredita tanto nela mesma, ela vibra tanto a verdade dela, que aí a sua magia provavelmente não vai chegar nela. Não vai ter uma reação. Porque a sua ação, ela não consegue ser superior à ação daquela pessoa. Porque ela é o que ela é. Agora, as pessoas estão sempre reclamando, não confiam em si mesmas, estão sempre ali naquele processo de emocionalmente e mentalmente estarem se sabotando.
acabam sendo pessoas que são influenciáveis pelas outras, pessoalmente ou magicamente. Então, minha pergunta de hoje para vocês é: vocês têm sido vocês mesmos? Têm percebido que a hora da expressão das verdades de vocês, as pessoas têm dado passagem para essas verdades ou elas têm ido contra? Se elas têm ido contra, melhor pensar em como você está expressando suas verdades. E será que tudo que você faz é mágico? Tudo que você faz, você pensa na ação e qual a reação que aquilo vai ter? Fica o convite para você pensar nisso. E o convite para você nos acompanhar aqui no Conhecimentos da Humanidade e também toda sexta-feira, 18h30, aqui na Rádio Vibe Mundial, 95,7 FM. Um beijo no seu coração e esfirras mágicas para todos vocês.